Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos reais. E os relatos hoje, gente, é sobre carteiros e agência de correio. O primeiro relato sairia ali na coletânea das bruxas, mas como tem alguma pegada ali, alguma coisa ali de carteiros, eu quis fazer essa coletânea porque eu acho uma coletânea diferente. E assim, eu confesso que eu achei pouquíssimos relatos, só esses quatro relatos mesmo. E eu não sei se tem mais no e-mail, porque eu não pesquisei muito a fundo, mas provavelmente deve ter mais alguma coisa. Mas aí eu quis trazer, então vão ser 3 ali a respeito de carteiros e um sobre agência, uma agência assombrada aí dos Correios. Mas antes eu quero pedir, se gosta do canal, deixa aí o like. Hype esse vídeo se tiver a função de hypar também, isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva se você não é inscrito. E se tiver algum relato que quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Vou pedindo desculpa aí vocês desde já, gente, que hoje o dia foi muito puxado. Então se eu ficar um pouco pra baixo aí lendo os relatos ou não comentar muito, aí vocês me perdoem aí que hoje, nossa gente, hoje o dia foi tenso. E eu tô muito cansada, tô abrindo a boca de sono aqui toda hora. Provavelmente esse vídeo eu vou ter que editar ele inteiro. Mas é isso, já falei demais e bora aqui pros relatos sobre correios e carteiros. E o primeiro relato é este aqui. O pacote da bruxa. Oi Mariana, tudo bem? Quero contar uma história que meu avô só me revelou depois de muitos anos. E eu vou tentar escrever de uma forma que facilite a sua leitura. Mas já adianto, se tiver algum erro, eu peço desculpas. Só ajeitar aqui o microfone. Meu tio-avô, Eliseu, trabalhava como assistente de escritório em um pequeno correio rural. Isso era lá para os anos de 1970. Ele sempre foi um homem respeitado na cidade, sério e muito responsável. Mas o que aconteceu com ele mudou muita coisa na vida dele. Um dia chegou ao correio um pacote muito estranho, grande e embrulhado em um papel escuro e amarrado com umas cordas grossas, coisa que eles nunca tinham visto antes. Não tinha um remetente, só o nome da destinatária, Dona Rosália, e o endereço de uma cabana, que ficava bem afastada ali da cidade. Meu tio me contou que naquela época todo mundo tinha um certo medo dessa senhora. Diziam que ela era bruxa, que seus olhos pareciam cinzentos e pareciam enxergar o invisível. Sempre vestida de preto e com xales grossos, mesmo quando fazia calor. E ela sempre carregava também em volta de seu pescoço colares com símbolos que ninguém conhecia. Ninguém queria se aproximar dela, todos tinham medo. Ele recebeu então a tarefa de entregar este pacote. Eu confesso que sempre achei meu tio corajoso, mas dessa vez ele ficou visivelmente inquieto. Acho que com medo também, pelo que os outros diziam dela. Ele contou que no caminho até a cabana, sentia que estava sendo observado o tempo inteiro. A porta da cabana, quando ele chegou, estava entreaberta, como sempre. E quando colocou o pacote no chão, ouviu atrás dele uma voz rouca, que dizia assim: Cuidado, Eliseu. Ninguém que se aproxima demais de mim volta igual. Ele riu de nervoso, mas aquele aviso ficou gravado na memória dele. Aquela senhora era muito bizarra. Ele se despediu ali dela e foi embora. E nos dias seguintes começaram a surgir rumores. Vizinhos diziam ter visto Dona Rosália à noite, caminhando pelos campos, segurando um pacote e falando algumas palavras estranhas.
Meu tio começou a ter sonhos esquisitos também nessa época. E ele dizia que esses sonhos eram sempre a mesma coisa. Sempre se vendo na frente da cabana onde ela morava, com a porta entreaberta e de dentro uma luz piscando, uma luz vermelha. Tinha também sons de animais que ninguém podia identificar. E ao acordar, ele sempre estava muito suado, como se aquilo tivesse realmente acontecido e não fosse apenas um sonho. Um dia, ele não aguentando mais, ele resolveu voltar à cabana, e era durante o dia. E a porta estava do mesmo jeito, entreaberta, mas ninguém respondeu quando ele chamou. Pelo vão da porta entreaberta, ele viu apenas uma cadeira de balanço, que se movia sozinha. E o pacote que ele havia entregue estava aberto sobre a mesa, com algo dentro que ele não conseguia identificar muito bem, mas parecia ser vários crânios pequenos, que ele não sabe se eram de animais ou até mesmo humanos, de crianças. Ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas quando olhou, não tinha ninguém. Nem a própria Dona Rosário parecia estar ali. Mas ele me contou que mesmo não tendo ninguém ali, ele sentiu uma presença tão forte, como se ela estivesse ali o observando por perto, até como se ela estivesse invisível. E ele ficou com medo e foi embora. Depois disso, meu tio começou a evitar o caminho que levava até essa cabana. Sempre que precisava entregar correspondências na região, arranjava uma desculpa para não passar por lá. Tornou-se distraído, nervoso e parecia sempre estar perdido em pensamentos. Pensamentos esses que ninguém conseguia entender quando ele falava. E enquanto tentava se convencer que era apenas superstição, os rumores sobre a Dona Rosália só aumentavam. Diziam que ela aparecia do nada, que nem fantasma, e que realmente ela era uma bruxa, que ela conseguia se transformar até mesmo em animais. Dias depois, e tudo parecia calmo novamente, e chegou uma notificação oficial nos correios. O pacote da Dona Rosália nunca havia chegado ao destino, datado do mesmo dia que ele fez a entrega. Ele tentou entender, mas nada fazia muito sentido. Parecia que o próprio pacote havia desaparecido. Mas como, se ele mesmo o havia entregado? A partir daí, os sonhos ficaram mais vívidos e angustiantes também. Sempre com a mesma cabana, a cabana dela. Sempre aquela luz vermelha, sempre aquela sensação de presença que às vezes até o empurrava para dentro. Ele acabou até renunciando ao cargo. E alguns vizinhos o viram rezando na igreja por dias antes dele partir para uma outra nova cidade. Ninguém sabia realmente para onde ele foi, e ele nunca mais quis se aproximar daquela cabana. Só que anos depois, meu avô me contou que o meu tio voltou mais uma única vez, e por curiosidade quis ver a cabana. E meu avô até foi com ele. A cabana estava abandonada, mas os sinais da bruxa ainda permaneciam. Tinha resto de ervas, símbolos, vidros, potes com coisas estranhas dentro. Como se a casa ainda guardasse ali uma presença, uma lembrança daquela bruxa. Mariana, eu nunca esqueci essa história que meu avô me contou. Meu tio-avô nunca mais foi o mesmo. Depois que ele viu aquela cabana abandonada, ele decidiu ficar na cidade outra vez. Ele hoje já está bem velhinho e sempre fica olhando para o nada às vezes. E teve um dia que eu até perguntei sobre essa história a ele, e ele ficou visivelmente muito abalado. E meu avô me repreendeu, dizendo que isso ainda assusta muito. Mesmo que não aconteceu nada diretamente, aqueles sonhos e o que aquela mulher disse para ele foi como se fosse um tom de ameaça, sendo que ele tinha ido apenas fazer um favor de entregar aquele pacote. Mariana, eu realmente não sei o que aconteceu, o porquê que ele ficou atormentado.
E será que realmente ela fez isso? E termina aqui o relato dela. Muito obrigada. Então, eu achei estranho essa parte, porque, tipo, ele foi ali realmente fazer um favor e ela realmente o ameaçou, né? Cadê aqui? Porque foi tipo como uma ameaça. Aqui, ó. Cuidado, Eliseu. Ninguém que se aproxima demais de mim volta igual. Então, assim, praticamente, realmente ela ameaçou ele ali, né? Ou talvez nem é ela, talvez é alguma coisa que persegue ela e acaba perseguindo ali as pessoas que acabam surgindo ali em volta dela. Agora, se ela era uma bruxa, todos comentavam, né, essa parte aqui da cabana, né, quando estava abandonada com potes, né, restos de ervas. Quando as pessoas moram longe da cidade, eu falo que a minha avó, gente, ela fazia tanto remédio caseiro, ela sabia chá pra tudo, qualquer coisa, qualquer dor ela sabia chá. Porque assim, quando a pessoa mora no interior, longe de médico, longe de cidade, a pessoa se vira ali com o que tem, né? Faz ali conservas para conservar o alimento mais tempo, né? A famosa carne de lata. E eu tô falando isso aqui, gente, por causa desse final aqui, ó, que ele falou dos vidros, né, das ervas. Aqui, só por isso aqui, não diz, né, que ela era uma bruxa, né? Pode ser, assim, algumas coisas que ela guardava ali, umas ervas para fazer um chá, coisa do tipo. Mas, assim, o estranho é a questão dos sonhos e o que ela disse aqui pra ele. E este relato aqui, gente, eu tinha separado ele pra coletânea de bruxas. Mas aí eu vi que tinha alguma coisa sobre correios, né? Sobre entregador de correios. E eu quis trazer essa coletânea aqui sobre correios, né? E carteiros, né? Pessoas que fazem entregas aí pra... Acho que é algo diferente, né? Que não tem aqui e não tem realmente muitos relatos que eu achei aqui mesmo. São só esses 4, né? Não sei se talvez... pesquisando mais a fundo no e-mail eu consigo encontrar mais. Mas assim, interessante. Vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. O apartamento de número 7. Oi Mariana, tudo bem? Hoje eu resolvi contar uma história que o meu avô me contou e que me marcou profundamente. Meu avô, chamado José, trabalhava como carteiro em um bairro antigo de Belo Horizonte, isso lá nos anos 90. Ele sempre me dizia que, mesmo nas rotinas mais comuns, coisas inexplicáveis podem acontecer. Ele tinha um colega chamado Alfredo, um homem sério e muito respeitado, que trabalhava no mesmo serviço ali de correspondências. Alfredo era um homem muito prático e não acreditava em fantasmas nem superstições, mas uma certa situação que aconteceu com ele mudou tudo isso. O prédio em questão ficava numa rua tranquila, cheio de edifícios antigos. Os carteiros das regiões já achavam aquele lugar estranho, mas ninguém sabia realmente o porquê. Alfredo entregava cartas para todos nos apartamentos sem problema algum. Todos, menos o número 7. O apartamento de número 7 nunca tinha ninguém à vista. A correspondência era sempre deixada debaixo da porta e imediatamente as correspondências eram puxadas para dentro do apartamento. E mesmo quando ele ouvia passos do outro lado, ninguém nunca o atendia quando ele batia ali na porta. Eram cartas oficiais, documentos bancários e alguns envelopes pessoais, mas nada que indicasse a presença realmente de um morador comum ali. Alfredo até pensou que era algum homem ou mulher solitários que não queriam contatos. Mas havia algo naquele apartamento que realmente o incomodava. Era algo diferente, que ele não via e nem percebia nos outros apartamentos. Ele contou ao meu avô que às vezes chegava a ouvir sons de móveis sendo arrastados,
rangidos de madeira e às vezes até vozes, mas ninguém jamais abria a porta. Certa vez o Alfredo decidiu observar melhor aquele apartamento. E entre o espaço entre a porta e o chão, ele percebeu que estava cheio de poeira e fragmentos também de madeira, como se ninguém tivesse cuidado da limpeza ali por semanas. Mesmo assim, ele continuava a deixar as correspondências, mas algo naquele dia chamou sua atenção. O apartamento, que parecia completamente abandonado, diferente ali de todos que ele conhecia. Semanas depois, durante o mesmo serviço, entregando ali correspondências e pacotes, ele percebeu alguns trabalhadores chegando ali no imóvel, naquele apartamento. Começou a retirar vários móveis velhos. Alfredo, muito curioso, perguntou a um deles o que estava acontecendo, se estavam reformando. E aí um homem que parecia ser o encarregado ali, só respondeu assim. Disse que o apartamento estava vazio há meses e que ninguém morava lá. Mesmo que Alfredo tivesse entregado correspondências e ouvido barulhos vindo do interior do apartamento, o moço, que era gerente do prédio também, que estava fazendo a vistoria ali enquanto eles tiravam aqueles móveis, disse que não tinha ninguém ali. Mas ele disse que antes o apartamento pertencia a um senhor que havia falecido há alguns meses dentro deste apartamento. Seu corpo foi encontrado já em estado de putrefação. E ninguém sabia disso, pois eles guardaram um segredo. E eles estavam desocupando ali o apartamento, iam guardar no depósito, porque, segundo eles, já tinham vendido o apartamento. Nossa, gente, Alfredo voltou para casa naquela noite com mais perguntas do que respostas. Meu avô me contou que ele ficou muito abalado, porque tinha certeza de que estava ouvindo passos, sons de móveis sendo arrastados e até mesmo vozes. E não havia uma explicação racional. Como poderia alguém receber correspondência por meses depois de ter morrido? Ele nunca mais falou sobre esse apartamento com ninguém, mas meu avô sempre lembrava dessa história como um exemplo de que existem mistérios que não precisam entender, apenas temos que respeitar. O apartamento estava vazio, mas parecia que alguém continuava lá. Essa é a história que me marcou. Eu confesso que eu sou muito medrosa. Acho que por isso que ela me marcou quando meu avô me contou. Até hoje me pergunto o que realmente acontece quando alguém morre. Será que eles ainda ficam aqui por um tempo? Será que é um período de aceitação ali da morte? E será que era realmente aquele senhor que puxava as cartas? Ou o espírito dele ainda estava lá? Mariana, eu estou cheia de perguntas e não tenho respostas para nenhuma. Muito obrigada, espero que você escolha este relato para contar no seu canal e eu irei ficar muito feliz. Termina aqui o relato, muito obrigada, um beijo aí para você. Então, pode ser o espírito dele. Tem espíritos que eu acho que eles ficam ligados aqui, tipo, o pós-morte, né, para eles ali, é um pouco difícil. Então, eles ficam ligados, tipo, a casa, lugares que eles gostavam ali de viver. E se ele morreu ali na casa, ele fica ligado a aquele apartamento, no caso, né? Se ele morreu no apartamento, ele fica ligado àquele lugar. Então, assim, às vezes tem que fazer ali uma limpeza ou tem que fazer uma oração para encaminhar esses espíritos para luz, né? E que nem um moço aqui, ele escutava, tipo, passos, móveis sendo arrastados, vozes. E quando ele colocava a carta ali por debaixo da porta, ele sentia aquela sensação da carta ser puxada, né? Tipo, literalmente era puxada. Então, alguma coisa tinha ali. Poderia ser realmente o espírito dele. Eu acredito que sim, né? Mas vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui. A última entrega. Olá, Mariana, tudo bem?
Essa é uma das histórias mais estranhas que eu ouvi do meu tio. Meu tio é um homem muito simples, foi carteiro por mais de 30 anos. Ele nunca foi dado a crendices, mas um dia me contou algo que carrega até hoje como um mistério sem explicação. Meu tio, ele dizia que sempre gostou muito do trabalho. Foi seu primeiro emprego, em 97. Entregar cartas, e naquela época era mais do que levar papéis, era levar notícias e esperanças, porque nem todo mundo tinha como usar a tecnologia e não tinham condições também. Hoje tudo é bem mais fácil. Ele até dizia assim: cada carta carrega um pedaço da vida de alguém. Mães que querem notícia dos filhos e filhos que querem notícia dos pais. Entre tantas casas do bairro, havia uma especial, a da Dona Lourdes, uma senhora viúva com 60 e poucos anos. Ela morava sozinha numa casa modesta, mas muito bem cuidada, com um jardim cheio de rosas, que ela mesma cuidava. Sempre que ele chegava, ela abria a porta com um sorriso, fazia comentários sobre o clima, oferecia ali para ele um copo de água. Era muito educada, mas reservada também. Com o tempo, meu tio percebeu algo diferente na Dona Lourdes. Ela começou a parecer um pouco mais abatida, mais esquisita. Às vezes parava no meio das frases, olhando para longe, como se pensasse em outra coisa. Um dia, ele preocupado, ele perguntou se ela estava bem. E ela respondeu com um sorriso estranho: estou sim, só estou esperando a hora certa. Aquilo ficou na cabeça do meu tio. Como assim esperando a hora certa? Para quê? Mas ele continuou ali fazendo seu serviço, entregando as cartas normalmente. E no final daquele mês, numa tarde, ele foi até a casa da Dona Lourdes de novo, com um pequeno pacote e algumas cartas. Bateu na porta por várias vezes, mas ninguém o atendeu. E ele já estava indo embora, quando um vizinho se aproximou e perguntou: moço, o senhor está procurando quem? Aí ele falou: Dona Lourdes. E ele disse: o senhor não sabia? A Dona Lourdes faleceu há mais ou menos um mês. Meu tio gelou na hora, não podia ser. Ele tinha conversado com ela dias antes, naquela mesma semana, entregado cartas e visto ela com os próprios olhos. Mas o vizinho confirmou: ela morreu no começo daquele mês. E os filhos já tinham até vindo buscar algumas coisas. Naquele dia ele voltou para casa um pouco atormentado, pensando, como que aquilo seria possível. E naquela noite não conseguiu dormir. E alguns dias depois, sem aguentar ali a dúvida, ele voltou a casa e tudo estava diferente. Roseira seca, o jardim realmente abandonado, as cortinas da casa toda fechada, coisa que ele nunca tinha visto antes. Então ele bateu na porta, mas ninguém respondeu. Resolveu espiar por uma fresta da janela. E o que ele viu fez seu coração disparar ainda mais. Sobre uma mesa coberta de poeira estavam todas as cartas que ele havia entregado nas últimas semanas, intactas, empilhadas como se nunca tivessem sido abertas. E havia mais, pendurado na parede, um retrato antigo de Dona Lourdes, sentada naquele jardim que ela mesma cultivava, com o mesmo vestido simples que ela usava quando ele foi lá no início do mês. O mesmo vestido das últimas visitas. Meu tio voltou para casa sem chão. Ele tinha conversado com alguém que não estava mais entre nós, não estava no nosso mundo. Quando um dos filhos de Dona Lourdes voltou para resolver os assuntos da herança e foi no correio para mudar lá o endereço, meu tio criou coragem e o perguntou: eu conversei com a sua mãe dias atrás. Entreguei cartas e falei com ela. O homem olhou espantado e disse: impossível, moço. Minha mãe morreu no começo do mês. A casa estava fechada desde então.
Meu tio insistiu, contou detalhes, até coisas que só ela poderia saber. Mas o homem balançou a cabeça e disse: "O senhor deve ter se confundido." E foi a última vez que o meu tio falou sobre esse assunto com alguém de fora. Mas ele sempre lembrava com nós da família. E sempre que ele lembrava, ele ficava sério e dizia apenas: "Eu sei o que eu vi. E eu sei que falei com ela e ela me respondia." E eu, Mariana, eu acredito que tudo isso possa ser verdade, sim. Eu acho que realmente a morte não é um fim. Mariana, muito obrigada, acompanho o seu canal há um tempo e estou super feliz vendo você crescer a cada dia. Só tenho a desejar muito sucesso e um beijo para você. Muito obrigada, eu que agradeço, um beijo aí para você. E isso acontece quando você não sabe que a pessoa faleceu, é mais fácil de você ver ali a pessoa, né? De você ter um contato, de você conversar ali. Agora, quando você já sabe ali que a pessoa, faleceu, eu acho que tem alguma coisa na nossa mente ali que, dá uma travada naquilo. Então, talvez o espírito dela possa aparecer ali pra você, mas os seus olhos, você não vai ver, entendeu? Então, lá, ele, ela recebia ele, conversava naturalmente, e pode ser que essa fase que ele notou que ela tava com a mudança ali, a pele mais pálida, né, tava uma aparência doente, né, vamos falar assim. Pode ser que ela, já tinha partido e foi uma consequência do espírito, né. Mas, assim, interessante, eu acredito sim nessa parte. Mas vamos aqui pro próximo e último relato. Como eu falei, não tem muitos relatos sobre esse assunto. Tem que dar uma pesquisada boa lá no e-mail, talvez até tenha mais. Mas esse aqui é o último e é sobre um correio, né? Agência de correios. Né? Não é nem sobre carteiro, é aquele pessoal que trabalha só dentro ali da agência mesmo. E o relato é este aqui. A agência dos correios assombrada. Oi Mariana, tudo bem? Eu acompanho seu canal há uns 3 meses e já maratonei todos os vídeos do canal. E vi como você evoluiu muito. E depois desse tempo, criando coragem, resolvi compartilhar uma experiência que nunca consegui esquecer. Não vou revelar meu nome por motivos pessoais, mas pode acreditar, o que eu vou contar é real e aconteceu comigo. Isso aconteceu em 2004, quando eu trabalhava como atendente em uma agência dos Correios de uma cidade pequena do interior. Era um lugar antigo com um pé direito alto, piso de madeira, paredes cheias de rachaduras, e todo mundo dizia que lá parecia um local realmente abandonado, pois de tão antigo as coisas sempre estavam defeitos. Diziam que aquele prédio tinha mais de 70 anos. E antes de ser agência já tinha sido cartório, armazém e até mesmo uma funerária. A gente sempre brincava com isso, mas nunca imaginei que pudesse ter algo realmente errado ali. O expediente era tranquilo, até chegar a época do Natal, quando as filas lotavam e a gente precisava fazer hora extra. Numa dessas noites, eu e o meu colega, o Pedro, fomos escalados para organizar encomendas atrasadas. O último cliente saiu por volta das 19 horas e nós trancamos a porta, todos foram embora e ficamos nós dois sozinhos num salão enorme, só com o barulho de ventiladores e o estalar do piso de madeira enquanto nós andávamos. Enquanto eu conferia umas caixas, eu ouvi um barulho vindo do fundo, onde ficava a porta que dava acesso a um corredor fechado há anos. Eles diziam que lá não tinha nada e que sempre ficava fechado. Era como se eles quisessem esconder alguma coisa. E este barulho que eu ouvi era como se alguém tivesse batido 3 vezes na porta de madeira que dava para este corredor. Eu olhei para o Pedro e ele também tinha escutado, porque ele ficou pálido e me olhou nervoso. A gente riu ali de nervoso, fingiu que não era nada,
mas eu senti um arrepio que eu não consigo explicar até hoje. Minutos depois, enquanto eu imprimia algumas etiquetas, eu vi pelo canto do olho uma sombra passando rápido, atrás do balcão. Pensei até que fosse Pedro, mas quando olhei, ele estava do outro lado, agachado, organizando uns outros pacotes. Não falei nada, mas comecei a sentir o ar ficando pesado. Acho que na realidade foi o meu medo. O pior aconteceu perto das 9 horas. O Pedro foi ao banheiro e eu fiquei sozinha no salão. E de repente eu ouvi uma voz baixinha, como se tivesse alguém do meu lado dizendo: "Você não deveria estar aqui." Eu larguei tudo e corri até a porta, mas estava trancada, como a gente tinha deixado. Eu gritei pelo Pedro e quando ele voltou eu estava chorando e tremendo de medo. Contei o que aconteceu e ele ficou branco. Disse que também já tinha ouvido coisas ali, mas nunca falou nada para não me assustar. Segundo ele, os antigos diziam que aquele lugar era um lugar amaldiçoado, porque quando era funerária, eles guardavam corpos sem identificações, ficavam lá por dias no fundo da agência. Naquela noite não conseguimos terminar o serviço. Ficamos com tanto medo que pegamos nossas coisas e fomos embora. No dia seguinte, inventei uma desculpa e pedi transferência para outra agência. Demorou, mas eu consegui. Até hoje, quando eu passo na frente daquele prédio, eu sinto um arrepio do medo que eu vivi aquela noite. Dizem que a agência foi reformada, mas quem trabalha lá ainda comenta de coisas estranhas que acontecem, principalmente barulhos. Eu não comento com ninguém, pois tenho medo de ser taxada de louca. E como disse, a cidade aqui é pequena, é do interior, e por isso eu não quis falar meu nome, para não me identificarem. Mariana, muito obrigada por ler a minha história no seu canal. Se puder, manda um beijo pra mim. Se puder, manda um beijo pra mim no canal. Ok, muito obrigada, um beijo aí pra você. E por ter sido ali uma funerária, eu acredito que isso tem a ver, né, com esses barulhos estranhos, né, essas batidas, essa questão de alguém, né, parecer que falou ali no seu ouvido. Eu acho que ali, por ter sido uma funerária, por ser ali um prédio antigo, eu acho que tem a ver ali. Porque assim, só de ser ali um prédio com mais de 70 anos de história, então muita coisa ocorreu ali. Ele foi funerária, ele é agência ali, né? Ele foi armazém, então muita coisa ocorreu ali. Coisas ruins, coisas boas. E eu acredito que também fiquem impressões, né? Coisas que ficam marcadas ali no tempo. Então eu acredito que esta daí é uma das explicações pelo que aconteceu com você, né? Tipo, ouvir barulhos, ouvir tipo como se uma pessoa falasse ali perto de você. Mas é bem interessante. E, gente, esta foi a coletânea. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí do like, compartilha com seus amigos, né? Se inscreva se você não é inscrito. Se tiver algum relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que tiraram um tempinho, enviaram aqui os relatos pro canal, né, pra fazer essa coletânea. Muito obrigada mesmo. Quero pedir desculpa aí pela minha cara e pela minha falta de animação aqui, gente. Mas o dia hoje foi muito corrido e eu tô um pouco cansada, né? Esse vídeo aqui eu vou ter que editar ele inteiro, né? Que eu parei várias vezes aqui abrindo boca aqui de sono. Mas é isso, gente. Muito obrigada, um beijo aí pra vocês e até o próximo vídeo.